Louvado seja o nome do nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com o povo dEle. Que você possa continuar atento nesse momento onde nós vamos refletir na palavra de Deus. Fé, são várias ideias que se vem tendo a despeito da fé. Para alguns a fé é pensar positivo. Para outros é acreditar que tudo vai dar certo. Para outros, a fé é a negação do problema ou a negação da dificuldade. Para outros, é declarar ou decretar o que deseja e aí então vai acontecer. Para outros, é crer sem ter que pensar ou sem ter que compreender. E é por esta razão, essas tantas ideias de fé equivocada, que nós estamos trabalhando essa série de mensagens. Hoje, a quarta mensagem que nós estamos ministrando, para que eu e você, enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor, possamos viver uma fé cada vez mais centrada, tão somente nas Sagradas Escrituras, tão somente na Palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer a você no começo dessa quarta mensagem, afinal, e para você o que é fé? O que você vem concebendo, na verdade, daquilo que é fé bíblica na sua vida? E nessa quarta mensagem da série, cujo tema, uma fé que vale a pena ser vivida, eu te convido a pensar comigo sobre o título da mensagem de hoje, que é a fé do justo. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versos 1 a 5, e depois o capítulo 3, versos 16 a 18. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Esperar até que todos encontrem. E que você não feche mais a sua Bíblia até o final da nossa exposição da Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus possa encontrar lugar na nossa mente, na nossa alma, nessa noite. Aqueles que têm o hábito de anotar a mensagem para compartilhar nos grupos pequenos durante a semana, às vezes eu aviso, às vezes não, mas te lembrando que às vezes o pastor prega discursivamente, e não a questão dos pontos ou expositivamente. Então, por isso que às vezes você está tendo o título e o tema, não está tendo os pontos. Então, essa mensagem também hoje será discursiva. Então, preste atenção na leitura da palavra de Deus, Abacuque 2, de 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora capítulo 3, versos 16 a 18. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nos próximos minutos, nós vamos tentar entender o que quer dizer o justo viverá pela sua fé. O texto que nós lemos, é importante nós nos situarmos no contexto dele, ele é a segunda vez que o profeta Abacuque está orando a Deus. A primeira vez que o profeta Abacuque ora a Deus,
Ele faz uma oração onde ele mostra a sua indignação diante do povo de Judá, que estava vivendo em pecado. Então, deixa o texto básico marcado, volta um pouquinho no capítulo 1, do verso 1 a 4, apenas para nos situarmos no contexto da mensagem. Capítulo 1 de Abacuque, verso 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Volte lá no texto básico da mensagem, capítulo 2. Abacuque, nesse primeiro momento, ele está fazendo a sua primeira oração a Deus. E ele está colocando diante de Deus a sua indignação, porque o povo de Judá está entregue ao pecado. A maioria das pessoas ali. Poucos estavam ainda temendo e tremendo diante de Deus. Abacuque, ele fala, Senhor, é muito pecado, é muita injustiça, é muita coisa errada acontecendo. E Abacuque, ele fala, Deus, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder essa oração? O texto que nós lemos no capítulo 2 é a segunda vez que o profeta Abacuque se coloca em oração, e agora ele vai pedir meio que diferente da primeira vez. Ele vai orar e pedir para que Deus não traga juízo sobre o povo, por causa dos pecados que ele se queixou. No capítulo 1 de Abacuque, verso 12, diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque aqui no capítulo 1, verso 12, ele está dizendo assim, Deus, tudo bem, eu reclamei, eu mostrei a minha indignação diante do Senhor pelas injustiças que acontecem em Judá. E nos versículos anteriores, aqui no capítulo 1, Deus fala, eu levantarei o povo caldeu, e esse povo virá sobre Judá, e esse povo será o meu instrumento para trazer juízo sobre Judá. Depois você pode ler durante a semana em casa, para você conferir isso que nós estamos falando aqui. Abacuque, então, na primeira oração, ele se mostra indignado, ele reclama diante de Deus a injustiça e o pecado. E como um dos atributos do Deus que nós servimos é justo, nosso Deus é um Deus amoroso, santo, poderoso, mas Ele é um Deus justo. E Deus é aquele que não tolera a injustiça. Porém, Abacuque, quando ele se queixa diante de Deus, e Deus fala, pode deixar, eu estou te ouvindo, eu vou trazer juízo sobre Judá. Abacuque, no capítulo 2, ele começa a orar a Deus, e agora ele vai se colocar na torre de vigia, que é essa figura de linguagem que é utilizado aqui. Volte seus olhos ao capítulo 2, verso 1. Olha o que Abacuque diz. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele tem 3 atitudes responsáveis aqui. Ele se coloca aí, nessa figura de linguagem, na torre de vigia. Ele não é guarda, não é soldado, ele é profeta, um dos profetas menores em Judá. Mas ele usa essa figura de linguagem, porque quem se coloca numa torre de vigia, não faz outra coisa a não ser estar atento àquilo que virá. Aquilo que vai chegar para que ele possa alertar todos os demais. Abacuque, ele está totalmente atento, sensível àquilo que Deus vai responder à oração dele. Abacuque, quando ele fala, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre fortaleza, ele fala, Deus, eu estou com todo cuidado aqui, Senhor. E quando ele diz que ele vai vigiar, ele está dizendo, Senhor, eu tenho zelo por esse povo. Então eu estou aqui colocado diante do Senhor, vigiando com zelo para com esse povo, porque eu quero saber o que o Senhor vai dizer a mim. Qual a resposta do Senhor à minha oração? A preocupação com o povo que Abacuque viveu e essa resposta de oração que viria de Deus, nós vemos no final do versículo 1, quando ele coloca, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
capítulo 2, verso 1 a 5, é a resposta final e decisiva de Deus à oração de Abacuque. Primeira oração que nós vimos, capítulo 1. Senhor, há muita injustiça no meio do povo, há muito pecado. Até quando vou orar e o Senhor vai deixar essa injustiça correr desse jeito? Aí Deus vem e fala, não, eu vou levantar o povo caldeu. Aí no capítulo 1, verso 12, fala, Senhor, o Senhor não vai fazer isso com o povo. Abacuque está na torre de vigia. Ele está atento, aguardando a voz de Deus. E a resposta de Deus, a partir do versículo 2, volte seus olhos à narrativa de Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu gosto de ler a narrativa bíblica e ir fazendo pergunta para o texto e tentando imaginar o que está acontecendo aqui. O que Deus fala para Abacuque é, Abacuque, eu estou falando a você para que você transmita ao povo de Judá de forma clara e inteligível. Não deixe dúvida, seja claro, seja inteligível. Escreve o que eu estou falando para você, o que eu vou fazer com Judá. Mas escreve de uma forma que até quem passar correndo não vai dizer, eu não vi, eu não sabia. Até quem passar correndo vai conseguir avistar aquilo que eu estou te dizendo que eu vou fazer com o povo de Judá. Hoje nós poderíamos imaginar Abacuque sendo a voz de Deus. Abacuque ele não ia escrever numa grande tábua. Hoje ele já ia usar o outdoor ou um painel de LED. Né? Esses painéis de LED que nós conseguimos ver em alguns lugares aqui na cidade de Prudente, principalmente ali no Parque do Povo. Aquela tela gigante, né? Escrito em maiúsculo, negrito, sublinhado e itálico. Abacuque nos dias de hoje ele ia usar um painel de LED. E deixar bem claro para que as pessoas soubessem o que Deus diz que vai fazer com Judá. Deus fala para Abacuque, transmita de forma certa e incisiva. Certa e incisiva por quê? Porque Deus está dizendo, Abacuque não tem volta. Abacuque, vai acontecer. Versículo 3, volte seus olhos à palavra de Deus. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você percebe aqui como Deus está colocando não uma possibilidade, conjecturando uma ideia, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, Abacuque, isso é certo, isso é incisivo. Pode demorar alguns dias aí, e não pensa que eu não vou fazer. Vai acontecer. Transmita isso ao povo, porque está para se cumprir, certamente virá. Por quê? Porque o povo não tem demonstrado arrependimento. A palavra de Deus vem ao profeta Abacuque, colocando para o povo aquilo que já é sentença de Deus, aquilo que Deus vai tratar com o povo de Judá, através do povo caldeu. E de maneira certa e incisiva, porque o povo não demonstrava arrependimento. Olha o versículo 4. Eis o soberbo. Isso é Deus falando para Abacuque falar para o povo. Fala para o povo que há muita gente soberba aí. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui nós temos a clareza de que a mensagem de Abacuque ao povo de Judá, e esse juízo virá sobre todos, mas há aquele grupo de pessoas que ainda busca temer e tremer diante de Deus, quando fala, mas, olha, conquanto virá esse juízo sobre todo Judá, aqueles que são justos aí, aqueles que estão buscando me obedecer, aqueles que estão buscando me servir, esses aí vão viver pela fé de cada um deles. Por isso que fala que o justo viverá pela sua fé. E daqui a pouco nós vamos esclarecer um pouco mais essa questão. Abacuque ele trabalha no versículo 5 ainda, trazendo o que Deus está vendo no povo. Verso 5. Assim como o vinho é enganoso. Mais uma figura de linguagem aqui. Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A expressão aqui do soberbo que Abacuque está trabalhando
Aquela pessoa que sempre se coloca acima das demais pessoas, aquela que nunca se coloca na posição de ouvir e ver que está errado e buscar arrependimento, mas ele é soberbo, e Deus está falando assim, Abacuque, é assim que está a maioria do povo em Judá, soberbo. Ele usa uma outra figura de linguagem, Abacuque é assim como o vinho. O vinho que aqueles bebem, mas nunca se fartam. E ele usa uma outra figura de linguagem, assim é o sepulcro aberto, esperando mais um que vai morrer para ser colocado dentro dele. O sepulcro também que nunca se farta. O que Deus está falando através de Abacuque, falando, Abacuque, o juízo tem que vir. Porque as pessoas estão como soberbo, como vinho e como sepulcro. Não há arrependimento. A dureza de coração está estabelecida em muitos dos meus filhos de Judá. Deus fala com Abacuque usando essas comparações. Soberba, arrogância, sentimentos e atitude de pessoas que se veem acima. Vinho, bebem e nunca fartam. Pessoas que vão sempre continuar errando. O sepulcro que aguarda o próximo morto. Nunca se farta. Sempre esperando mais um. Versículo 4, a parte B. Eu quero frisar aqui porque é o nosso título da mensagem. Mas o justo viverá pela sua fé. Na resposta de Deus, graças a Deus, há sempre o mas. E que a gente poderia também utilizar aqui o porém, o contudo, o entretanto, o todavia. Na resposta de Deus, embora Deus se mostre justo juiz, e essa sentença ela é certa, isso vai acontecer na vida do povo de Judá, Deus, embora vá tratar da iniquidade do povo, aqueles que dentre o povo de Judá ainda temem ao Senhor, esses irão viver, vão passar esse momento de juízo de Deus, mas esses vão passar esse momento sustentados na sua fé em Deus. Eles vão sofrer as consequências entre o povo? Vão, com temor e tremor. O que nós estamos dizendo? O povo caldeu vai chegar sobre Judá e vai levar esse povo exilado. Abacuque é um profeta pré-exílio. Ele está falando, olha, vocês serão levados exilados. E quando fala vocês, são todos. E quando a gente lembra da história de Daniel, nós vemos que Daniel é um desses que buscou viver de forma justa. Mas Daniel foi, Sadraque foi, Mesaque foi, Abednego foi, assim como outros homens e mulheres tementes a Deus foram. Eles sofreram porque eles estavam no meio do povo corrompido, no meio do povo que não queria mais obedecer a Deus. Mas a questão é que esses, que dentro do versículo 4 diz, olha, conquanto o soberbo está aí, a alma não é reta nele, e a sentença é certa, eu quero dizer que os justos aí, eles vão viver pela fé de cada um deles. O justo verá pela sua fé. Capítulo 3, verso 16. Todas as vezes, meus irmãos, que Deus permite que eu e você passemos por circunstâncias que não foram provocadas a princípio por nós mesmos, mas são frutos, resultados de outras pessoas, mas que convivem com você e comigo. Todas as vezes que eu e você estivermos passando por situações difíceis, porque alguém da nossa família, alguém da nossa casa, ou alguém da igreja, da comunidade de fé, e presta atenção, ou alguém de uma cidade, alguém de uma nação, fez algo, quando o juiz de Deus vem, o juiz de Deus vem sobre o coletivo. Mas aqueles que temem ao Senhor vão passar esse momento de maneira diferente. Qual que é o convite que Deus faz a mim e a você, como fez aos justos em Judá, no capítulo 3,16? Ouviu? E o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo, termina de ler comigo, que nos acomete, nos, plural. O que Deus está falando a Abacuque para dizer ao povo de Judá, mas também, olha, mas porém, contudo, aqueles que estão buscando viver de forma justa, temente, piedosos diante de Deus, o que Deus espera é que o ouçamos. E é certo que isso virá sobre nós.
mas passemos por esse momento em silêncio. Deve esperar esse dia, porque esse dia Deus diz que vai chegar e virá sobre todos. Mas esperar em silêncio. O justo que vive pela sua fé, nesse contexto onde o povo de Judá vai passar por esse tratamento de Deus, ele é chamado a prosseguir na vida, tendo fé que é possível se alegrar no Senhor apesar de. E isso é que a gente chama de milagre. É isso que nós olhamos e falamos, isso é mistério. Como que ainda alguém no meio de um povo vai estar sofrendo conquanto busque viver piedosamente diante de Deus? Como que essa pessoa ainda vai se alegrar? Essa é a chamada de Abacuque ao povo de Judá, aqueles que são chamados de justos, que viverá pela sua fé. Ainda que, olha o verso 18, volte seus olhos à palavra de Deus, verso 18. Todavia, e todavia aqui sempre pegando essa expressão, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, ou seja, todavia, apesar de esse juízo vir sobre Judá, e eu buscando viver de forma justa, achar que não tenho culpa disso, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Um dos cânticos que nós cantamos aqui, além do hino, se paz a mais doce me deres gozar, se eu não me engano, o último cântico, perto quero estar, junto aos teus pés. E aí tem aquela parte, né? Te louvarei. Não tem? Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti. Abacuque, se soubesse esse cântico, talvez ia cantar lá. Mas ele tem esse aqui, isso aqui também já virou cântico. Te louvarei, Senhor, apesar de estar sendo alvo de um tratamento do Senhor por causa de outras pessoas, por causa do povo, da soberba deles. Mas, Senhor, ainda assim, todavia, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu não vou virar um limão azedo. Eu não vou virar uma pessoa amarga. E eu não vou tentar ficar me justificando. Eu vou aguardar em silêncio, eu vou prosseguir na minha vida, e a minha alegria no Senhor, o diabo não vai roubar, a situação não vai roubar, porque eu estou entendendo que Tu és soberano sobre essa situação. O justo viverá pela sua fé, prosseguir na vida tendo fé, você que se vê buscando viver como justo, que ainda teme ao Senhor, acreditando que será fortalecido em Deus. Essa é a esperança daqueles que vivem piedosamente, temendo e tremendo diante de Deus. Conquanto as circunstâncias virão, às vezes adversas, eu sei que o meu Deus vai me dar força para que eu possa suportar isso. E Abacuque fala isso no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque está falando isso. Irmãos, Deus é a minha fortaleza. E vocês que estão buscando viver piedosamente, de maneira justa diante de Deus, Ele é a sua fortaleza. Deus não vai te deixar. Ele vai continuar sustentando você. E o profeta continua dizendo, verso 19, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Quem já viu uma corça, não o Corsa motorizado, né? Quem já viu uma corça ágil, correndo, é assim que o profeta Abacuque se vê. Todavia, ainda que eu estiver passando por essas tribulações, por essas dificuldades, o meu Deus há de me dar força para que eu prossiga, e não de maneira arrastada, não de maneira pesada, de maneira lenta, não, é como a corça, altaneiramente, com vigor. Isso é milagre, isso é mistério de Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite. Viver como justo e pela fé é viver em temor e tremor diante de Deus. É viver trilhando sempre na busca de santidade. E mesmo quando vierem as tribulações, as lutas, as dificuldades, presta atenção, por causa do erro de outros, cuidado para não se revoltar. Sabe aquele tipo? Mas Deus, o Senhor tem me feito justo. Mas Deus, eu tenho orado. Deus, eu tenho lido a Tua palavra. Senhor, eu estou buscando viver em obediência ao Senhor. Mas Deus, por quê?
Mas Deus, eu tenho buscado viver de forma santa, correta, temente ao Senhor. Deus traz juízo só sobre esses que estão errando. Não tomarmos cuidado para dizer, mas Deus, a culpa é dos outros. A culpa é dos outros, a culpa não é minha. Cuidar para nessas horas, prosseguir como justo. Não é querer se justificar e ficar reclamando. Volte seus olhos à palavra de Deus, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. O que Abacuque está dizendo assim, olha, enquanto eu estou buscando viver justo, piedosamente diante de Deus, Senhor, eu estou ouvindo, eu estou absorvendo essa justiça que o Senhor vai promover no povo, e eu sei que eu estou no meio desse povo. Eu sei que vai sobrar para mim, então eu estou decidindo te ouvir. Não me justificar. Não dizer a culpa é dos outros. Mas eu estou ouvindo a Deus e meu íntimo se comoveu à sua voz. E aí ele começa a trabalhar na questão do seu físico. Os meus lábios tremem. Eu me vejo também falho no meio desse povo. Os meus ossos estão podres, os meus joelhos vacilam. Mas Deus, eu decido em silêncio. Fecha a boca. Parar de querer ficar se justificando. Em silêncio. Devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo, que nos acomete. Deus, eu sei que eu estou no meio desse povo. E eu sei que quando o Senhor trata com o teu povo, é geral. É prosseguir na vida, sabendo, crendo, tendo fé que Deus, Ele continua no controle. Deus não perde o controle das situações. Ele continua sempre no controle. Capítulo 3, verso 17 diz, ainda que a figueira não floresça. Abacuque está dizendo assim, meus irmãos, nós plantamos, passamos uma época aí abrindo suco na terra, rasgando as veias do chão, plantamos, mas nós não vamos colher, mas ainda que a figueira não floresça. Meus irmãos, nós plantamos também a vide, e a videira não vai dar, a oliveira vai mentir, ela vai negar o seu fruto. Os campos não vão produzir mantimentos, mas ainda assim. E ele fala, e as ovelhas, mesmo que elas sejam arrebatadas do aprisco, e nos gados não haja, e nos currais não haja gado. Olha, percebe, a parte da agricultura é afetada para o povo. A parte da pecuária é afetada para o povo. E Abacuque fala, eu estou no meio desse povo, e a mesma dependência que eles têm do gado, e a mesma dependência que eles têm da ovelha, e a mesma dependência que eles têm de tudo aquilo que é plantado, eu também tenho, e isso vai vir sobre mim, mas ainda assim, eu vou continuar crendo no meu Deus. Ainda assim eu vou continuar esperando no Senhor. Todavia, verso 18, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Deus é aquele que vai renovar a minha e a sua alegria, a alegria daqueles que buscam viver de maneira justa, séria, diante do Senhor. Ele não nos deixará afundar na tristeza. Ele vai nos dar força sobrenatural para suportarmos. Ele nos fará vencedores. Ele nos fará vencedores. Isso é fé. E dentro daquilo que a gente tem pregado nessa série de mensagem, uma fé que vale a pena ser vivida, e todos os outros títulos que já pregamos, o justo viverá pela sua fé, porque vai dar tudo certo. É isso que o texto diz. O justo viverá pela sua fé, então por isso ele não vai ter problemas. Não é isso que diz. O justo viverá pela sua fé, apesar das circunstâncias adversas. E aí, Abacuque, ele é bem objetivo, assim como Deus é com ele, pede para ser incisivo. Viverá pela sua fé. Qual é a sua fé, meu irmão? Como está a minha fé? Como nós estamos para encarar aí as adversidades da vida? Quando a gente olha para a história do povo de Judá, todas as vezes que Deus vem com justiça, todos acabam sofrendo. Se você lembra dessa história da narrativa bíblica, quando são levados para a Babilônia, vão ali os justos e os injustos. Mas aquele que está buscando e está temendo e tremendo diante de Deus,
Ele encontra força onde outros não encontram. Ele prossegue como outros não conseguem prosseguir. E nós precisamos estar reavaliando a nossa fé. Essa fé em Deus, que conquanto permite circunstâncias adversas, Ele nunca abandona aqueles que estão temendo e tremendo diante dEle. Ele vem sempre em socorro. Ele se faz presente. Ele renova a nossa força. Ele cuida da vida de cada um de nós. Ele cuida da vida de cada um de nós. Então aqui, uma palavra nesse nosso encerramento. Você se vê como justo? Você se vê uma pessoa buscando levar Deus a sério? Então creia nessa afirmação de Deus feita a Abacuque, que eu vou ler novamente para você e para mim, no versículo 4, finalzinho. Mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Eu tenho citado algumas vezes aqui o nome do Bonhoeffer, um pastor luterano, teólogo, escritor. Escreveu um livro, entre vários livros, Salmos. E esse homem morre uma semana antes do final da guerra nazista. Mas esse homem, conquanto um pastor temente a Deus, conquanto um servo de Deus, ele não foi poupado de ser vitimizado pelo nazismo. Assim como milhões de judeus foram levados, ele também foi. Mas Deus, por que o Senhor não livrou esse homem, pastor? Assim como ele, vários que temiam e tremiam na presença de Deus foram levados. A questão é, esse pastor, na prisão e da prisão, ele encontra força, ele encontra motivo para continuar vivendo, e ele continua exaltando a Deus e ainda tem tempo de produzir literatura que até hoje a gente lê, a despeito de uma fé fundamentada num Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias. E assim a gente vê várias questões acontecendo na história. Várias questões. Vou colocar algo para você. Quem tem orado aqui para que Deus faça justiça no Brasil? Olhando para esse cenário político aí que dá nojo. Quem tem orado para que Deus traga justiça nesse país? Você já chegou a orar, Senhor, até quando esses deputados, até quando esse presidente, até quando esses governantes vão continuar assim? Você tem orado assim? Ah? Você tem? Continua, eu também tenho, para que Deus faça justiça. Mas esteja preparado para algo. Quando Deus vier e for fazer justiça, eu e você estamos no bolo da nação. Não pede para Deus colocar uma redoma especial em sua volta ou em minha volta. A justiça de Deus vem sobre a nação. É como nós aqui nos colocando na torre de vigia. Senhor, nós temos orado pelo país, temos orado para que o Senhor traga a justiça aqui. Quando Deus vier com a justiça dele, que eu e você sejamos homens e mulheres atentos à voz de Deus. E não reclame, e não questione, mas em silêncio ouça e viva na sua fé. O justo viverá pela sua fé. A fé que dá força, a fé que dá graça, a fé que dá poder para nós prosseguirmos no nosso dia a dia. Você tem orado para que Deus faça justiça na sua casa, na sua família? Quando vem o tratamento de Deus é para todo mundo. Não, Deus, é só com o outro que está errado. Não, todo mundo entra. Mas aquele que teme e treme diante de Deus, ele tem o auxílio do Senhor. Ele não perde a alegria da salvação. Ele continua caminhando na sua fé. Isso é fé. O justo viverá pela sua fé. Na tribulação ou não na tribulação. Feche seus olhos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, tua palavra veio ao profeta Abacuque, ao povo de Judá. E o Senhor tratou daquele povo como nós conhecemos depois da narrativa do exílio na Babilônia. E nós queremos tomar essa palavra para as nossas vidas essa noite. Que todo tempo onde eu e os meus irmãos e irmãs que se fazem presente aqui hoje, viermos a passar por situações de tratamento, de juízo do Senhor, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre uma cidade, sobre a nação, que nós possamos entender que nós somos chamados por Ti para Te ouvir
e em silêncio esperar, e prosseguir na vida sem murmurar, sem reclamar, mas com a fé que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos dê graça para entendermos essa fé que o Senhor tem nos convidado a viver, para que nós possamos viver como esse justo da sua palavra, pela nossa fé, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, que é soberano, que não perde o controle das circunstâncias. Ele sabe tudo que acontece, Ele vê tudo, e Ele não vai deixar de cuidar dos seus, os seus que temem e que tremem na sua presença. Eles vão tocar e cantar, e nós vamos cantar juntamente com eles. Louvemos ao nosso Deus. Esse nosso Deus que é soberano, que não perde nada, tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Ele é o Deus absoluto. Absoluto. Tudo que existe, Ele sabe de tudo. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Ele é um Deus tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que Se tem, importa com cada um de nós. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és Glória a Deus. tremendo. Antes de vocês se assentarem, eu quero ler aquilo que é a bênção do Senhor, não apenas para eles, mas para toda a igreja. E diante daquilo que trouxe vocês aqui à frente, e os demais irmãos e irmãs, eu quero dizer aquilo que Deus disse para Moisés dizer a Arão, para dizer ao povo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. O Senhor sobre ti te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.